os pecados, pedimos por cada participante dessa classe nesta noite, e que o Espírito Santo, Senhor, continue falando conosco, falando com outras pessoas também, nos ajudando a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Amém, Senhor. A tua bênção, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos, Senhor, a ter no coração o desejo de fazer somente o que agrada ao Senhor. Muito obrigado, e andar nos Deus. teus caminhos. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nessa classe, nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Nossa tela hoje está cheia, muitas pessoas participando conosco. Muito obrigado aí a Sara, uns dias que eu não vi a Sara na nossa tela, hoje ela está, né? Mônica, a Rosilene, Marli, a Reis, Maria Geralda, a Patrícia, a Zélia tentando, a Angélica, João Mascarenhas, seja bem-vindo, João Mascarenha, Maristela, né? Lá, o Daniel, mas a Helena, a Leide, Eunice, o Vitor, a Vanessa, e assim vai. São a Simone, são os que eu estou vendo aqui na minha primeira tela, Eunice, mas eu sei que tem mais pessoas aí conectadas, né? E conectadas como a Vanessa. A minha gratidão e o meu abraço a todos. É muito bom receber vocês. Tá? A Liane, o João Paulino agora acabando de conectar, a Ellen Rose. Que bênção, né? A minha esposa Sandra, conosco aqui, me apoiando. O Marcelo hoje está no trânsito, um pouquinho atrasado, mas ele justificou a sua ausência. Então, muito obrigado a todos vocês. Tá? Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite assim para marcar. Uma noite muito abençoada, e Deus vai nos abençoar ricamente. Então, nós vamos, como sempre, ouvir aí um louvor, e assim vamos dar prosseguimento em nome de Jesus. Podes deixar de viver este amor, o amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar meio à escuridão, tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Aleluia. Quão aflito estás e opresso em dor, não me buscas jamais se não queres o amor. Foi por ti que eu morri, grande preço paguei. Foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir esse imenso amor, deixes logo fluir no teu interior. Sei que podes deixar a velha vida então. Esse amor te trará o completo perdão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega
Esse é um chamado que Deus faz para você e para mim, para a gente poder entregar a nossa vida a Ele, né? É um chamado muito especial e um dia todos nós, em algum momento, vamos deparar com esse chamado, quer mais cedo ou mais tarde, quer na vida ou na beira da morte. O fato é que esse chamado vai chegar. O uso de joias não é reprovado, se o uso de joias não é aprovado biblicamente, por que Salomão elogia sua noiva adornada em Cantares 1:10? Muito bem, professor. Você já falou aqui com respeito aos adornos. Agora, Salomão é um homem importante ali na história bíblica. Ele cita a sua noiva toda adornada e elogia. Naquela época podia e hoje não pode? O que é isso? Nós temos que entender que o povo de Deus foi recebendo luz de Deus e foi sendo reeducado por ele. Mas onde que a gente vê isso, professor? Vamos ler aqui na Bíblia. O povo de Deus tinha costumes, né, que aprendeu com outras nações. Teve a poligamia, o uso da bebida alcoólica, o uso de joias, né? E Deus é um Deus misericordioso. Deus isso aí veio do Egito? Lá especialmente eles aprenderam isso, mas não é? já tinha em outras nações, né? Mas foi lá especialmente que eles aprenderam. E fazia parte da cultura da época o uso de joias. Agora, nós temos que entender uma coisa, não é que Deus aprovava, Deus tolerava, sim. E temos um texto, por exemplo, em Êxodo 33, que quando o povo de Israel passa por uma reforma religiosa, Deus pede que eles tirem as joias. Então é importante nós lermos esse texto. Antes, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que quem não usa joia é mais santo do que outro. Isso é uma bobagem. Tá? Em todos os lugares que eu vou pregar e auditórios, eu vejo moças e senhoras muito decentes com joias. E você percebe no ambiente que tem umas danadinhas que não usam nada. Tá ok? Então, não sejamos hipócritas em querer julgar os outros porque usam joia ou deixam de usar joias. Isso não tem nada a ver. Nós não temos que estar julgando ninguém. Cada um tem que cuidar do seu nariz. Tá bom? Agora, percebemos que Deus tem um estilo, ele propõe um estilo de vida diferente para suas filhas. Não estou dizendo que usar joia é imoral também, tem nada a ver isso. Agora, que Deus propõe um estilo de vida diferente, ele propõe. Vamos ler um texto no Antigo Testamento para mostrar que Deus, mesmo Deus compreendendo as limitações das pessoas, a bagagem cultural que elas tinham e que as levavam a adotar certos procedimentos, Deus tinha e tem um estilo de vida diferente para os seus filhos e para suas filhas, né? Então aqui em Êxodo 33, por exemplo, 4 em diante diz assim: quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, porque o povo havia feito um bezerro de ouro, né? E ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. É que a joia, naquele tempo, ela tinha uma relação com o culto às divindades pagãs. Você pode perceber isso em Ezequiel capítulo 7, verso 20 também. Agora, no Novo Testamento, mesmo que as pessoas não cultuassem deuses com joias, você percebe que o apóstolo, ele demonstra que o estilo de vida proposto por Deus é diferente. Como eu falei, não é uma coisa, não tem a ver com moral e moralidade, não é isso, mas Deus sabe o que é melhor para a saúde física, mental e espiritual dos seus filhos, né? E aí, 1 Timóteo 2, 9 e 10 tem um princípio que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro,
nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Foi intencional, né, na verdade, ter colocado aí essa resposta do Leandro Quadro. Ela constitui uma pergunta muito recorrente na atual conjuntura que nós estamos vivendo, no mundo onde as pessoas elas tendem, em algum momento, a mudar de direção do ponto de vista espiritual, ou seja, ter uma transformação e ter uma mudança. Nós estamos vivendo num mundo assim muito plural dentro do contexto de religião. Cada canto uma igreja, uma mensagem. Isso, às vezes, vem confundindo a mente das pessoas, não é verdade? Então, você não precisa preocupar, porque Deus, ele, como o professor Leandro Quadro colocou, ele está olhando o coração do ser humano. Ele não está preocupado com as suas aparências, porque as aparências, elas enganam. Mas você está vivendo num mundo onde você é um observador. E você consegue observar que as pessoas, elas são diferentes dentro do contexto da religião. Um vive de uma forma, outro vive de outra, não é verdade? Existem muitas religiões onde o uso, né, vamos dizer, desses tipos de adornos não tem nenhuma implicação doutrinária no contexto da vida espiritual da pessoa, enquanto em outras denominações, dentre elas a Igreja Adventista, sim, né, quando a pessoa aceita Jesus, uma das maneiras que a pessoa dá uma demonstração de que ela mudou de direção é, às vezes, abrindo mão de algum capricho que ela tem. Mas isso é um processo que vem do Espírito Santo, não é do pastor. Os pastores não precisam sair vigiando pessoas que estão usando brinco, estão usando cordão e etc. Não é essa uma atribuição pastoral. Essa é uma ação que vem do Espírito Santo. E por que nós chegamos nesse tema? Nós chegamos nesse tema porque estamos seguros de que você está vindo numa crescente. Vocês que são alunos, assistem a TV Novo Tempo e vêm acompanhando essa classe de ensino, você já passou por vários estágios. Vários assuntos já foram apresentados aqui. Nós já falamos da salvação em Cristo Jesus, já falamos do perdão, já mostramos como que o pecado introduziu no mundo através, né, do fracasso de Adão e Eva, e como Deus provisoriamente solucionou esse problema, né, criando um rito do sacrifício de um cordeiro que representasse a Jesus, para que quando Jesus morresse na cruz do Calvário, convalidasse todos esses ritos e assim pudesse assegurar a salvação de todos que aceitassem Jesus. Vocês também aprenderam que Deus tem 10 mandamentos na Bíblia e tem um que é esquecido, que é o 4º mandamento. E Deus nos convida toda hora para que nós reconheçamos que o sábado, o 4º mandamento, é o santo dia do Senhor. Que ele é tão importante quanto o 1º, o 2º, o 9º, o 10º, o 5º. Então, o 4º mandamento nos convida a santificar o dia de sábado. Aprendemos também que o domingo ele é o 1º dia da semana. E, de acordo com Ezequiel 20:20, o sábado ele constitui o selo, o sinal de Deus, né, com relação ao ser humano, ao passo que o domingo ele representa uma autoridade humana. Né? Foi o homem que criou o domingo como dia de guarda. Quando lemos Atos, capítulo 5, versículo 29, ali nós observamos essa gema de pensamento onde Deus coloca que é mais importante obedecer a Deus, aos mandamentos de Deus, e não os mandamentos humanos, de homens. Nós aprendemos também algo relacionado com a dieta alimentar. Nós vimos que nem todos os animais que Deus criou,
são esses para a alimentação de seres humanos. Vimos até que no início da humanidade, a dieta era 100% vegetariana, né? Os seres humanos se alimentavam de grãos, das sementes, né? E das frutas, das verduras, dos cereais. A dieta carne não constava no cardápio divino, até que depois, pós o dilúvio, por algumas razões pertinentes, Deus, então, permitiu que o ser humano comesse carne. Mas, em toda a Bíblia, nós observamos Deus aconselhando, né? Que bom seria se o homem não se alimentasse de carne, a humanidade não se alimentasse de carne, porque a nossa estrutura, né? Os nossos dentes, o nosso estômago, não foi preparado para conviver com esse tipo de alimento. Todavia, eu acredito que Deus não vai levar as pessoas à perdição por comer uma carne considerada limpa do ponto de vista da criação de Deus, onde ele criou uma categoria para a alimentação do homem e outra reservada para cuidar da natureza ou para propósitos outros. Então, nós aprendemos isso, que nem todo tipo de alimentação, se você tem dúvida, volta lá no capítulo 11 do livro de Levítico, e lá está muito bem explicado a categoria dos animais, peixes e aves que nós podemos ingerir. Fora desse padrão, Deus não aprova. Nós aprendemos a mensagem que Jesus vai voltar aqui na Terra para buscar a sua igreja, né? E para isso, ele vem ao encontro de um povo preparado. Aprendemos vários assuntos interessantes, né? E a Bíblia tem uma figura de linguagem muito interessante, onde apresenta Jesus como sendo, né, noivo, e a igreja como sendo a noiva. Lá nos capítulos 22, né, 21 e 22 de Apocalipse, no desfecho da história da humanidade, a gente vê essa retratação, esse retrato, melhor dizendo, com muita clareza, essa linguagem figurada. E quando, para você entender melhor, quando se trata de um casamento, né, aqui na Terra, entre um moço e uma moça, muito notório que para essa ocasião há um preparo. A moça com um enxoval, né? O rapaz prepara a casa, tem convidados, alguns fazem um jantar, presentes. Há todo um preparo para uma cerimônia de núpcia, de casamento. Nós entendemos que essas mensagens que vocês vieram aprendendo, elas constituem um preparo para o seu casamento com Jesus, que é a sua entrega, o seu pacto. Que isso culmina lá no Santo Batismo, que é uma doutrina estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com você o que está em João, no capítulo 3, do Evangelho de João, a partir do versículo 1. E aqui eu leio o seguinte, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E diz que esse homem foi ter de noite com Jesus, né? E perguntou, mestre, sabemos que és rabi, ou mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, essa pessoa nunca poderá ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te falar isso. Importa você nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa história é uma das histórias mais clássicas, né, que tem na Bíblia, muito utilizada pelos pregadores. É quase impossível trabalhar o tema do batismo sem
passar por esse assunto dessa história desse homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos era um homem muito rico. Ele fazia parte da elite judaica. Eu quero dizer também que é quase impossível, para os dias que Jesus nasceu, viveu e cresceu aqui na Terra, uma pessoa que foi contemporâneo de Jesus, que viveu à luz de seu tempo, eu posso dizer que era quase impossível que, em algum momento, essa pessoa não fora influenciada ou impactada por Jesus. Por algum milagre que presenciou ou que ouviu falar, ou por conhecer a sua história de um nascimento virginal, vindo pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, de alguma forma, as pessoas eram atraídas por Jesus. Muitas dessas relutavam para poder evitar Jesus ou não aceitar a mensagem por ele pregar. E no meio desse grupo estava esse homem por nome de Nicodemos. Esse homem era muito inteligente, um homem graduado, um homem rico. Naturalmente, esse grupo de pessoas, às vezes, receia um pouco expor a sua fé em público. E, às vezes, essas pessoas preferem, né, cortar a volta, preferem, às vezes, disfarçar ou procurar uma situação menos, que ela vai se expor menos à realidade. E foi isso que Nicodemos fez. Ele sabia onde era o ponto de oração de Jesus Cristo. Era no Getsêmani. Por isso, ele subiu para lá um dia de noite. E devagarzinho ele foi encostando para o lado de Jesus, né? Talvez era um pouco tímido, e ele agora consegue introduzir, elogiando Jesus, chamando Jesus de mestre, né? E Jesus, chamando Jesus de bom, e Jesus fala que não tem bom senão Deus, e dali a conversa flui, e Jesus, já sabendo que ele era um homem dotado de conhecimento, um líder, que conhecia as Escrituras, Jesus vai direto ao ponto e fala para ele: olha, Nicodemos, deixa eu falar para você. Se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus, não vai nem passar perto. E aí ele despista, né? Ele fala: Senhor, mas como pode um homem da minha idade, já velho, retroagir, voltar e entrar no ventre da minha mãe e nascer? E Jesus fala: não, Nicodemos, não estou falando desse nascimento físico, eu estou falando de um nascimento espiritual. O vento, ele sopra, né? As pessoas até podem perceber a sua direção em algum momento, mas ninguém o vê, né? E às vezes ele deixa uma certa confusão. Assim é todo aquele que é nascido do reino de Deus. Quando Jesus ele cria essa linguagem figurada, o que Jesus estava querendo dizer é que a conversão ela é produto de um milagre. Não é da vontade do ser humano. De nós mesmos, nós não conseguiremos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Essa é uma ação do Espírito Santo, como uma concepção que acontece, onde as pessoas não sabem. O dia que, de fato, houve uma concepção de uma criança, ela começa a gerar no ventre. Então, assim, é o poder de Deus na vida do ser humano. E Jesus fala para ele: Nicodemos, se você, de fato, deseja um dia estar comigo na eternidade, você precisa ser batizado. Você precisa nascer de novo. Você precisa entregar a sua vida. E Jesus cria uma referência para ele e fala o seguinte, né? Assim como um dia Moisés levantou a serpente lá no deserto, um dia o Filho do Homem vai ser levantado no madeiro. E quando ele for levantado no madeiro, referindo a si mesmo, atrairei todos para mim. E Nicodemos ficou pensando nisso. Mas naquele momento ele não ousou entregar a sua vida a Deus, ele teve dúvidas, ele teve medo. É possível que nesta noite eu estou falando para várias pessoas que têm um pouco de Nicodemos na sua vida, né? Às vezes fazem muitas perguntas que vocês mesmos têm as respostas, né? Como daquele sábio, né, garoto, que ele pegou um passarinho, ele matou o passarinho, colocou a mão para trás e ele encontrou um sábio. Ele perguntou para o sábio: vou pegar esse sábio. O passarinho que está na minha mão está vivo ou está morto? O passarinho estava escondido
nas costas dele, né? Na mão dele. E o sábio pensou por um pouco e disse o seguinte: garoto, só você tem a resposta. E, de fato, só o menino tinha a resposta. Só ele sabia se o passarinho estava vivo ou se estava morto. Então, muitas das vezes, nós fazemos perguntas para Deus, perguntas para aquelas pessoas que são os nossos professores de Bíblia, mas nós já temos a resposta. Às vezes queremos uma segunda opinião, às vezes queremos um consentimento na nossa fraqueza pecaminosa, mas nós já temos a resposta. Né? Será que Nicodemos não sabia que Jesus não estava falando de um nascimento físico, né, para um homem doutor de conhecimento? Para a luz de seu tempo, a ciência não estava avançada a esse ponto, e nunca avançou ao ponto de retroagir a vida de um ser humano, a ponto de se tornar pequeno, entrar no ventre e nascer de novo? Uma pergunta totalmente fora de lógica. E Jesus, então, descarta a pergunta de Nicodemos e vai ao ponto. Não, se você quer ser salvo, você precisa ser batizado. Por isso, meus queridos, eu gostaria que você, nesta noite, pensasse nesse chamado de Deus para a sua vida. Que você entendesse que Deus ele tem um propósito muito especial. Que Jesus morreu para garantir a sua e a minha salvação. E a história vem dizendo que Nicodemos relutou por 3 anos e meio. Ele precisou de 3 anos e meio para ver mais milagres. Será que você não está esperando para ver mais milagres? Nicodemos relutou 3 anos e meio para que o Espírito Santo falasse mais no seu coração, para ver se Jesus de fato ia morrer como ele estava pregando, como a Bíblia estava dizendo que ele morreria na cruz para salvar a todos. E agora Nicodemos queria ver se de fato aquele homem teria coragem de entregar a vida por causa dele, um pecador negligente, que naquele momento estava ignorando o chamado de Deus. E quando a multidão subiu para o Calvário, para que Jesus fosse crucificado, a história vem dizendo que Nicodemos foi. E ficou de longe. Até naquele momento, talvez ele estava sendo tentado a pensar que a morte de Cristo fosse um ato teatral. Mas ali, ele viu quando os soldados, né, feriram a Jesus. Ele viu quando os soldados maltrataram a Jesus. Ele viu quando Jesus foi pendurado naquela cruz. Eles soltaram brutalmente aquela cruz no buraco, a ponto de rasgar as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali agora ele pede água, e os homens dão vinagre para ele. Jesus não bebeu vinagre, porque ele não queria anestesiar a sua dor, visto que o vinagre tem um pouco de poder anestésico. Ele queria sofrer a sua dor, a minha dor. E por isso ele morreu na cruz do Calvário. E ali agora Nicodemos e vários centuriões bateram no peito e disseram, de fato, esse homem era o Filho de Deus. E Nicodemos voltou para casa decidido, depois de 3 anos e meio, a entregar a sua vida a Jesus. Um homem rico, gastou parte da sua fortuna patrocinando a pregação do Evangelho. Nesta noite eu gostaria que você que está ouvindo essa mensagem entendesse esse chamado de Deus para o seu coração. Eu não sei até quando você vai ficar duvidando, né? Eu não sei até quando esses resquícios sentimentais de Nicodemos pode estar influenciando na sua vida. A dúvida, o medo, a insegurança, a postergação, né? Não, vou deixar mais para frente, para hoje, para amanhã, e o tempo vai passando, e você não decide, mas a história vem dizendo que aquele homem decidiu. Ele entregou o coração a Jesus. Quando abrimos a Bíblia em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 19 e 20, nós vemos aqui a nota mais áurea que eu poderia dizer no tocante ao batismo. Jesus diz o seguinte: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardarem todas as coisas que eu estou ensinando, e eu vou estar com elas até a consumação dos séculos. Esse é o versículo central, é o versículo da lição, é o versículo
da comissão celeste, da delegação espiritual, onde o próprio Cristo desferiu essas palavras, dizendo que tem uma mensagem, que tem uma missão, ide por todo mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com elas. Você vai para Marcos, né? No capítulo 16, no versículo 15, ali você encontra, mais uma vez, Jesus falando, quem crer e for batizado, esse vai ser salvo, porém, quem não crer vai ser condenado. Para mim, meus queridos, se só tivesse esses 2 versículos na Bíblia, resolveria o problema. Mas Deus deixou mais. Deus deixou a história de Nicodemos. Você pode perguntar, pastor, mas o que aconteceu com as pessoas do Antigo Testamento? Eles foram batizados? Sim, foram. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, ali está escrito, portanto, irmãos, não que desejamos que sejais ignorantes com relação aos nossos antepassados, que foram todos batizados pela travessia do Mar Vermelho. Que coisa bonita. É bem verdade que esse batismo mosaico, ele só teria valor se Jesus morresse lá na cruz do Calvário. O Cordeiro só teve valor se Jesus morresse na cruz do Calvário. Então, quando Jesus morreu, ele convalidou todos os pactos antes da cruz. Todas as obras bem feitas, todo gesto de bondade, tudo isso só teve valor com a morte de Jesus. Quando Cristo morreu, ele garantiu, então, o passado, o presente e o futuro. Por isso, meus queridos, quando você lê Efésios, capítulo 4, versículo 5, esse texto tem criado problema para muita gente. Porque lá está escrito, Paulo escrevendo, há uma só fé, há um só Senhor e um só batismo. Mas quando Paulo fala isso, ele está chamando a atenção para a essência do batismo, a qualidade do batismo. Foi Jesus quem estabeleceu o verdadeiro batismo na Bíblia. Ele foi o exemplo. Ele precisava ser batizado? Não. Mas no início de Mateus, você vê ele dirigindo para João, pedindo que João o batizasse. João falou, Senhor, eu não sou digno de fazer isso. Ele falou, não, mas, para exemplo, você vai me batizar. E todos nós sabemos que João desceu com Jesus no Rio Jordão. E João teve a alegria de batizar Deus. Deus precisava batizar, meu irmão? Não precisava. Ele batizou para ser exemplo para você e para mim. Mas o verdadeiro batismo é o que ele ensinou nas águas. Nós temos hoje algumas modalidades de batismo diferentes. Nós temos, por exemplo, o batismo chamado batismo por efusão. Se você veio no dicionário, você vai ver que efusão pode entornar água na cabeça da pessoa, ou afundar a cabeça da pessoa numa bacia d'água. Tem gente que pratica esse tipo de batismo, mas ele não é bíblico. Você vai ver que tem uma segunda modalidade de batismo, que é o batismo por aspersão. Quase todos nós passamos por esse batismo, batismo católico, né? Onde se pega um pouquinho de água e asperge na cabeça do indivíduo. Mas não é esse o batismo que Deus estabeleceu na Bíblia. Não é esse. E depois nós temos o batismo que Deus estabeleceu, que é o batismo por imersão. Esse sim. Se você for lá no dicionário, você vai ver que esse batismo, a pessoa é totalmente afundada dentro da água. E assim sendo, a pessoa então nasce para uma vida eterna. E quando você vai para Romanos 6, você vê ali Jesus ilustrando a questão do batismo. Ele fala que o batismo é como o quê? O batismo ele é como uma pessoa que morre, que é sepultada. Uma pessoa que morre e é sepultada, ela é enterrada. Ela é coberta. E Jesus fala que o batismo representa isso. Quando você aceita Jesus e vai para o tanque batismal, que é um tanque, que é uma represa, que é uma piscina, que é um rio, desde que a água te cubra totalmente, você então, quando o pastor te afunda na água, você foi sepultado, foi plantado, você morreu. E quando o pastor tira você de dentro da água, você nasceu para uma nova vida. E agora você vai andar em novidade de vida. Não importa o seu passado. O que interessa é que você aceitou Jesus no seu coração e você tomou essa decisão de entregar a vida a Jesus. Eu gostaria que você orasse a Deus esta noite. A sua oração fosse, Pai, eu quero entregar meu coração ao Senhor. A despeito do seu passado, Deus não olha para o passado. O que Deus quer
é que você fala com Jesus: Senhor Jesus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, através do santo batismo. Eu quero entregar a minha vaidade em tuas mãos, meus caprichos. Eu quero começar a santificar o dia de sábado. Eu quero abandonar essas coisas que eu venho comendo, que tem feito mal para mim. Por favor, a Deus, me muda, me transforma. E faça essa oração hoje. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai continuar te abençoando. E Deus vai prover para você algo muito especial. Vamos ouvir uma história de uma pessoa que ela um dia decidiu entregar o coração a Jesus. Preste atenção. Meu avô, e era dono de um engenho de cana-de-açúcar, de fazenda, dessas coisas. Mas ele lia muito a Bíblia. E um dia eu estava sentada, era uma casa muito grande, e do lado estava meu avô com o padre que ele hospedava. E eu peguei a Bíblia do meu avô e comecei a ler. No princípio criou Deus o céu e a terra, e lá fui eu, lendo tudo. O padre segurou no braço do meu avô e disse: Lió, o nome dele era Leopoldino, mas chamavam de Lió. Lió, você deixa sua neta ler a Bíblia dessa idade? Meu avô olhou para ele e disse: Padre, na Bíblia está escrito que você deve ler a Bíblia diariamente, todos os momentos de sua vida. Eu era bem ativa, porque eu guardei aquilo. Ele guardava o sábado pela leitura da Bíblia. É o 4º mandamento abençoado. Ele tinha essa convicção dentro dele. Eu fui criada guardando o sábado, e eu fui para o colégio, lá guardava o domingo. Mas eu nunca me esqueci. E lá no bairro onde ela morava, no Capão Redondo, era um bairro de adventistas. Tanto a rua de baixo quanto a rua de cima, a região era adventista. Então ela sempre foi cercada de adventistas. Só que ela já tinha a religião dela por conta do colégio, que era presbiteriano. Eu digo, eu guardo o sábado, eu venho aos domingos, mas o meu sábado é sagrado. A minha avó usa televisão para ver religião. Então ela sempre estava vendo a TV Novo Tempo. Ela não pode sair de casa, então ali é onde ela faz as orações dela, acompanha os cultos que tem pela Novo Tempo. Eu acredito que a minha avó ligou para algum lugar para conseguir realizar o sonho dela. No dia 8 de dezembro de 2019, eu recebi uma mensagem no meu telefone pelo WhatsApp da Novo Tempo, dizendo que uma senhora de 89 anos havia pedido a visita urgente de um pastor e ela queria muito o batismo. Era essa a mensagem dela, a essência da mensagem. E eu não me sinto batizada. Não me sinto. Porque eu fui batizada 2 vezes jogando água na minha cabeça. Eu não me sinto batizada. E eu, se Deus quiser, eu quero ser batizada por imersão, por o batismo de Jesus. Ela entrou em contato, pediu materiais, ela fez vários estudos em casa, através da Novo Tempo. Além de ela ser fã de vários programas, como Arena do Futuro, Escola Bíblica, com o pastor Arilton também. Hoje mesmo eu conversei com todo mundo. Eu disse, hoje eu vou tomar a decisão mais sábia da minha vida. Ela tomou a sua decisão, nós marcamos a data do seu batismo e o sonho dela foi realizado. Ela foi batizada por imersão. O maior desejo da minha vida é o de ser batizada e ver minha família evangelizada. Então é isso, né? É muito bom a gente saber que Deus ele tem essa missão, ele tem esse chamado. E eu quero acreditar que você também tem esse desejo no seu coração. Então, nós vamos para a parte final. Eu gostaria que você atentasse muito para essa música que nós vamos ouvir agora. Ela é muito forte, é um chamado para você, tá? Que você possa abrir o seu coração para Jesus, fazer a sua entrega nesse momento tão especial.
Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem
deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado, ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje, ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então venha. Sou eu, Jesus, que estou chamando você com amor. Quem tem sede, venha e receba de graça da água da vida. Venha. O mundo machucou você. A vida deixou marcas tristes. Tudo parece tão difícil. Mas eu convido. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Venha. Esse é o chamado de Deus para você. A gente espera que você possa dar o sim para Jesus hoje. Eu sei o tanto que é difícil, mas não é impossível. O mês de setembro é um mês muito especial para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é um mês que nós vamos estar realizando muitos batismos. É uma data sonhada, é uma data esperada, onde você vai poder também estar ganhando um livro maravilhoso, esse livro que eu estou mostrando aqui. De alguma forma, ele vai chegar até você no mês de outubro. Se ele não chegar, peça para o seu guardião, mas é uma obra muito importante. Eu gostaria que você sentisse o chamado de Deus na sua vida, a sua oportunidade de entrega, a sua oportunidade de salvação. Essa decisão pode fazer a diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Não é uma obra do pastor Bertolino, não é uma obra da TV Novo Tempo, mas é uma obra do Espírito Santo. Cada dia eu fico mais convicto do poder de Deus na vida das pessoas, quando eu vejo a história da Ellen, do João Paulino, da Ângela, e da Cíntia, da Ana Paula, do Sebastião e da Ana Freire, da Maristela, da Sônia. Quando eu vejo a minha história, olho para o meu passado, né? Uma pessoa idólatra, minhas irmãs rezavam um terço, eu o primeiro a carregar o santo e beijar, uma imagem quase de 1 metro na nossa propriedade. E Deus agora me chamou, me convidou a abandonar as vaidades, os bailes, as carnes imundas, né, as vaidades pessoais. Não foi fácil, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu gostaria de desafiar você. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, ouvi a história de um moço que me deixou mais convicto do poder de Deus. Eu perguntei para ele, como foi que você encontrou Jesus? Ele disse, olha, pastor, eu estava num bar, com minha carteira de cigarro, com meu copo de cachaça no balcão. Quando apareceu um moço convidando para uma programação, eu perguntei se eu podia ir. Aquele foi meu último dia, pastor. Eu nem passei mais no boteco, fui para casa. Cheguei em casa, totalmente transtornado, porque uma coisa estava me incomodando dentro de mim,
A ponto de a minha mãe perguntar o que estava acontecendo. Eu disse que não sabia. Eu só queria ir para a igreja, era uma semana de oração. E eu fui a semana inteira. Mas no primeiro dia, pastor, eu já queria ter sido batizado. Não fui por prudência da igreja, que me preparou melhor, né? Mas, graças a Deus, a partir daquele dia, Deus mudou minha vida. Nunca mais eu fumei. Nunca mais eu bebi. Abandonei tudo que Deus não gostava. E hoje eu sou um membro, sou um líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Glória a Deus. Amém? Eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, puxa vida, Deus poderia fazer essa obra sozinho. Ele tem poder para isso. Mas Ele está me dando uma chance. Ele me dá uma oportunidade, fraco como eu sou, pecador, bem Bertolino. Vem me ajudar nessa obra. Vem Ângela, vem Patrícia, vem Maria Geraldo, vem Vanessa, vem Daniel, vem Reisla, vem Mônica, vem Sandra, vem Rosilene, Deus está te chamando hoje. Vem Sebastião, vem Ana Paula Freitas, vem Zélia, Cláudia. Eu gostaria que hoje, na sua oração, você falasse, Senhor Jesus, eu quero entregar meu coração, Senhor. Viu essa senhora aí do testemunho? Nós vamos estar orando. Eu já orei essa semana. Eu orei no início dessa mensagem. Nós queremos receber a sua mensagem, o seu zap. Né? Não vou pedir para levantar a mão aqui, que nem todo mundo tem habilidade com a tecnologia. Mas essa semana você vai mandar uma mensagem para o seu guardião, fazendo a pergunta que o carcereiro fez. O que eu preciso fazer para ser batizado? Amém. Nós vamos ter a alegria de conduzir você no rio, no tanque, né? E glória a Deus. Batismo, assim como Jesus foi batizado. Eu sei que o desejo do Juan, o Salvador passou por isso, né? O Igor, recentemente a Ângela, e tantas pessoas, Salvador com a família, o João Bosco, e tantas pessoas importantes. E um dia também eu vivi essa experiência, minha esposa, há quase 40 anos atrás. Amém. Mas gostaria que você, aí onde você está agora, você vai fechar os seus olhos, eu vou estar orando, e você vai falar, meu Deus, eu quero viver essa experiência. Não preocupe o que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você usa. Não preocupa. Primeiro você aceita Jesus e deixa a transformação por conta dele. Senhor nosso Deus, esta noite eu quero entregar esse grupo especial nas mãos do Senhor. Amém. Um grupo eleito pelo Senhor, ó Pai. É um grupo exclusivo, um grupo seleto de homens, mulheres, jovens e até crianças que desafiaram suas vontades próprias. Foi um dia de trabalho, dificuldade, muitas lutas. A cada quinta-feira, essas pessoas estão aqui para um aprendizado e elas estão aprendendo. Eu já tenho ouvido testemunho de vidas mudadas. Não é dos Guardiões, não é da TV, não é do pastor Bertolino, mas é uma ação do Espírito Santo, Pai. Glória a Deus. Obrigado por o Senhor nos dar essa oportunidade. Muito obrigado por o Senhor servir de nós, homens, mulheres e pecadores. Mas aprove a vontade do Senhor nos escolher para esse ministério tão profícuo. O Senhor possa abençoar, ó Pai. Cura as feridas dos doentes, dos machucados sentimentalmente falando. Ajuda, querido Pai, para que essa obra do Espírito Santo possa selar vidas hoje para o teu reino de graça e de glória. Nós nos entregamos em tuas mãos e temos a certeza de que receberemos notícias de pessoas dizendo eu quero ser batizada assim como Jesus foi batizado. Eu peço agradecido, com perdão de meus pecados, com perdão dos pecados da minha igreja, dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Deus seja louvado. Muito bom ver a perseverança de vocês. Deus seja louvado. Nossa tela está linda, tá? É possível que nesse mês de setembro você vai receber um convite para participar de alguma programação nossa, conhecer a nossa igreja, participar dos nossos louvores, né? Poder abraçar o seu guardião. Aos poucos já estamos podendo fazer isso ainda meio que de longe. Nós vamos estar orando e contando com vocês, tá? Muito obrigado. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ângelo.